Olá, me chamo Elane Araújo, esse é o Dica de Bibliotecária e hoje eu vim conversar com vocês sobre organização de bibliotecas particulares. É importante para mim que você não esqueça de deixar a sua curtida e o seu like, bem como de comentar o que você achou e o que você quer ver aqui no nosso canal, bem como não esquecer de ver se você já é inscrito, porque quem é inscrito, tão logo eu solte um vídeo aqui, automaticamente o YouTube já te manda um e-mail dizendo que já tem um vídeo fresquinho aqui para vocês e para a gente poder compartilhar mais, certo? Então é muito importante essa troca de enquanto eu ofereço informações para vocês, vocês possam me oferecer a sua curtida e a sua troca de informações comigo aqui nas mensagens, tá bom? Primeira coisa que você tem que levar em consideração na organização de bibliotecas particulares é o seguinte: primeiro, quem é o seu cliente? Converse com o seu cliente. Ah, Elane, mas é a minha biblioteca mesmo. Bacana. Aqui no caso, eu vou estar usando como exemplo a minha bibliotequinha, que no caso são apenas 2 estantes, porque eu não gosto. Não é que eu não gosto, é porque eu estou montando ela há pouco tempo, eu estou com menos de um ano que eu realmente comecei a adquirir livros para mim. E a minha biblioteca, né, no caso, é pequenininha. Porém, ela é bem satisfatória, porque aqui eu só tenho livros que realmente eu amo, que tocam meu coração, porque livros que não me tocam tanto, que não tem uma edição tão bonita, ou que são livros que eu não tenho tanta vontade assim, eu leio mesmo pelo Kindle, ali em e-book, tá tudo certo, eu consigo conviver com isso. Então é muito importante que você converse com o seu cliente ou com você mesmo, no caso, se for a sua biblioteca, para você entender o porquê você quer essa biblioteca organizada. Por que essa pergunta, Elane? Porque é interessante que você conheça a pessoa que vai fazer uso diariamente desse acervo. Diariamente ou não, né? Depende do uso que a pessoa vai dar, mas é interessante que você conheça essa pessoa para que você saiba exatamente qual é o tipo de trabalho que você vai ter em relação à organização das obras na estante. É importante porque a gente vai ter algumas tipologias de organização. Por exemplo, no meu caso, aqui está toda dividido por temas, né, por assuntos, digamos assim. Aqui eu tenho livros que falam sobre livros, na parte de cima aqui que não dá para ver eu tenho biblioteconomia, e biblioteca escolar. Aqui nessa parte eu tenho literatura infanto-juvenil e infantil. Aqui embaixo eu tenho literatura piauiense. Aqui eu já tenho livros que são de edições que eu gosto bastante. Aqui atrás de mim tem temas mais envolvidos com thriller, suspense e não ficção. Então, e aqui eu tenho algumas biografias. Então, eu fiz essa divisão por temas, né, por assuntos, porque eu acho que fica mais interessante. Ah, e aqui em cima, que não dá pra ver ainda, depois eu mostro pra vocês em foto, são os meus livros que eu ainda não li, que tem uma prateleirinha que eu deixei reservada só com os livros que eu não li. E embaixo aqui também tem, na última prateleira da minha estante, são os livros que eu só li uma vez e não gostei, então eu tô deixando aí para quando a biblioteca da minha cidade abrir, eu fazer a doação, porque é muito importante que você faça e daí, mais uma vez, é importante você conversar com o seu cliente antes, porque tem livros, e é até importante fazer essa triagem antes, tem livros que você não vai querer na sua estante, né, que tá ali mesmo só para dar um volume, e é muito mais interessante que você doe para uma biblioteca, né, uma biblioteca pública, porque essas bibliotecas esses livros vão poder, né, mandar aí na casa das pessoas e outras pessoas vão poder fazer uso desse livro que está parado na sua estante só para visualmente parecer que tem mais livros ou coisas do tipo. Então é interessante que você faça essa, né, disseminação aí da leitura também. Então, por isso que é muito importante de você ter esse contato com o cliente para que vocês possam juntos ver não só a questão da triagem dos livros e a questão da organização, da melhor forma de organização, porque você pode ser por tema, no meu caso eu coloquei por tema e depois eu vou colocar em ordem alfabética. Então é muito interessante que você converse com o cliente quais são as melhores formas, você pode falar para ele que pode ser por tema
e, né, por assunto, pode estar na ordem da CDD, da CDU, ou também você pode colocar eles na ordem que o usuário achar melhor. Tipo, é interessante que se tem um escritório, se tem a mesa do escritório e essa estante fica mais próxima, qual é o livro que aquele usuário vai usar mais. Então é interessante que esses livros que ele vai usar mais fiquem próximo a ele. Então é por isso que é importante que você converse com o cliente, e caso você seja o próprio cliente, que você tenha em mente isso, né, da comodidade, do conforto que os livros, a organização dos livros vai te dar no dia a dia, certo? No seu uso. Então, segunda coisa que a gente vai levar em consideração é a questão da limpeza desses livros. Você pode ver, se for um cliente, como é que vai ser feita essa limpeza. Você pode acordar com ele se vai ser o cliente mesmo que vai deixar esses livros limpos só para você ir lá e fazer a organização, ou se você vai ter que fazer essa conservação, né, esse restauro e conservação e todo esse cuidado com o livro, se é você mesmo que vai ter que fazer. Então isso já é um preço a mais que você vai ter que colocar. É interessante que você veja também essas questões de materiais aí que serão utilizados nessa organização. Outra coisa que você vai observar, que eu acho que para mim vai ser o mais importante, vai ser a colocação ou não dessa organização que você fez num sistema. No meu caso, eu baixei o BibLivre no meu computador e eu vou usar o BibLivre. Bom, o BibLivre ele é um sistema, né, de bibliotecas, de administração aí de bibliotecas, e ele é muito, muito bom, porque ele é super completo e o melhor de tudo, ele é gratuito. Então, ele é super pequenininho, então você instala ele super rápido, ali em menos de 20 minutos você instala ele no seu computador. A memória, por mais que a memória do seu computador seja pequenininha, vai aceitar de boa. E no próximo vídeo, esse daqui eu tô explicando para vocês a organização que eu fiz e como vocês podem trabalhar com essa organização também. E depois eu vou estar no próximo vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como é a inserção desses livros no BibLivre, e vocês também vão poder ver de tantas facilidades que o BibLivre vai trazer para a organização desse acervo. Então essas foram as nossas dicas de hoje, são dicas simples de organização, mas que, por exemplo, uma partezinha que você já deixa selecionada por tema é muito mais fácil. Por exemplo, no meu caso, se eu precisar auxiliar um professor e ele quiser um tema de livro infantil, se a minha estante não tivesse organizada, eu ia ter que procurar em todas as prateleiras, mas como está organizada, eu já deixei aqui num cantinho infantil, eu já sei que eu vou exatamente para cá. Então olha o tempo que eu deixei de perder se eu tivesse que olhar em cada prateleira um livro infantil. Então por isso que é interessante a organização dos acervos particulares, porque isso ajuda tanto o dono, né, desse acervo saber exatamente o que tem no seu acervo, bem como deixa mais prático e rápido quando você precisa retirar algum material dessa estante, ok? Então no próximo vídeo a gente vai ensinar como inserir os livros no BibLivre. Então eu espero que vocês tenham gostado. São dicas super simples e rápidas, como eu disse. Quando o bibliotecário ele vai levar outras coisas em consideração. E para quem quer saber sobre questões de valores, a tabelinha de valores, eu vou pegar algumas tabelas aí que alguns CRBs e até mesmo outros canais aí colocaram, e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Então não esquece de conferir lá qual é a tabela de preços que você pode cobrar acerca de uma organização de uma biblioteca particular, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar no comentário se vocês organizam a estante de vocês, se é assim por assuntos também. E eu, no meu caso, eu levei muito em consideração a CDD, principalmente nessa estante aqui, porque eu coloquei ela meio que na ordem mesmo, de tanto ser bíblio lá em cima, como livros sobre livros aqui, apesar de aqui ter, né, literaturas misturadas. Aqui eu coloquei o infanto-juvenil, o infantil, e aqui tem as demais literaturas. Então eu levei um pouco aí, tanto eu juntei a minha organização, que eu acho que era mais confortável para mim,
com levando em consideração algumas coisas lá abordadas na CDD, né? A ordem de classificação da CDD. Então, beijão e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.